Se eu puder te recomendar apenas uma série para você ler em 2026, não tenho dúvidas de que seria a Tetralogia Napolitana, que é essa série de livros escritos pela autora italiana Elena Ferrante. A Elena Ferrante é essa autora que nós não temos uma imagem para associá-la, porque ela nunca se revelou, é anônima. Há boatos de que ela seja a esposa de um outro autor italiano, mas eu particularmente gosto do mistério, eu gosto de não saber exatamente quem ela é. E ela é essa autora que há muitos anos vem publicando livros que, em sua maioria, se não em todos, retratam a vida da mulher ali dentro do ambiente doméstico, profissional, na Itália. E aqui nessa tetralogia nós temos 4 livros que fazem parte de uma série, cujo primeiro livro é A Amiga Genial, que é o mais conhecido, que está em primeiro lugar naquela lista do The New York Times dos 100 melhores livros do século. A Amiga Genial figura como primeiro colocado, e eu vou comentar um pouquinho de como foi a minha experiência fazendo essa leitura. Eu fiz em leitura coletiva, que foi uma leitura extra do meu clube do livro, para quem quisesse participar, e aí vou comentar alguns aspectos que talvez faça com que você se interesse por essa leitura, mas não vou contar exatamente o que acontece nos livros, já que eles são uma continuação. Eu acho que é bacana a gente ir também se surpreender com a leitura. Eu li esses livros ao longo de 4 meses, então organizei um cronograma de leitura, que consistia em um livro por mês, e a gente se reunia online para poder discutir e ver o que cada um achou dos livros. E eu acredito que uma unanimidade foi a questão de que, como os livros são muito bons, sabe? Não é aquela série que o segundo livro, por exemplo, ele é apenas uma transição, ou ele tá ali só para encher páginas e vender mais. Realmente os 4 livros são muito bons e eles trazem histórias que são instigantes, sabe? Você tem vontade de continuar lendo. E aqui nós temos, então, 2 amigas, a Lenu e a Lila. E já no primeiro livro, a gente percebe que nós vamos ler aqui memórias. Então, a Lenu, ela recebe uma ligação do filho da Lila. Isso ela já está na velhice, porque cada livro aqui vai abordar uma fase da vida delas. Então, a gente começa com a infância. Só que no início, nós temos já ela na velhice, recebendo essa ligação do filho da Lila, que é sua melhor amiga, contando que a Lila desapareceu. Então, de início, eles ficam ali um pouco assustados, do que possa ter acontecido com essa mulher, até que o filho percebe, que o filho também já é um homem adulto, que a mãe rasgou todas as fotografias em que ela aparecia e ela levou tudo dela. Na casa não tem mais nada que possa ser associado a ela. Então, a Lenu percebe que a Lila conseguiu colocar um plano que ela tinha há anos em mente, que era o de desaparecer. Ela queria riscar a sua existência ali do mapa. E ela fala, pro Rino, a sua mãe, ela fugiu por vontade própria, porque inicialmente eles pensam que pode ser um crime, por exemplo, que algo pode ter acontecido, e eles entendem que não, que na verdade ela fugiu porque ela quis mesmo. E a Lenu fala que ela sempre quis fazer isso e que agora, na velhice, aparentemente ela encontrou uma forma de fazer. E aí, como que esses livros surgem? A partir de uma vingança da Lenu. A Lenu decide, então, escrever tudo o que ela sabe sobre a amiga, contar a história da amizade delas, desde quando elas se conheceram, quando eram crianças, até a velhice. E com isso a gente entende que ela tá indo contra, Tipo, Lila, você quer desaparecer? Pois eu não vou deixar. A partir de agora, a sua existência, a nossa amizade vai ficar marcada aqui nesses livros. Então ela começa a escrever, e é isso que nós vamos ler aqui ao longo, dos 4 romances, como que elas se conheceram e tudo que elas enfrentaram aí na vida até chegar nessa idade que elas estão. E com isso, então, caso você nunca tenha tido a oportunidade de folhear os livros, você já vai imaginar que nós estamos falando aqui de livros escritos em primeira pessoa. Então a Lenu, ela tá contando a história dela, de amizade dela com a Lila, e tudo que nós temos é a visão da Lenu. E aí nós já aprendemos, com o nosso grande Machado de Assis, que isso trata-se de um narrador não confiável, que é aquele narrador cuja a visão é limitada ao seu próprio mundo. Então,
as opiniões, as impressões que nós estamos tendo acesso são as da Lenu. Ela vai contando coisas que ela viu e coisas que ela ouviu falar, porque ela não estava presente em todas as situações que são narradas aqui. Ela começa contando a vida delas nessa infância, numa escola, e aí a gente vai acompanhando, se eu não me engano, aqui começa na década ali mais ou menos de 1960, que elas frequentavam uma escola em um bairro muito pobre de Nápoles. Então elas estão numa região ali que é permeada assim de violências. E ao longo da narrativa, né, desse primeiro livro, a gente entende que elas não se identificam com aquele lugar, que elas querem mudar de vida, querem sair dali. Então elas começam a bolar planos, e o grande plano delas é de se tornarem escritoras. E aí a Lenu vai contando pra gente como que a Lila era essa jovem muito inteligente, a professora identificava nela essa curiosidade, sabe, que fazia com que ela aprendesse muito mais do que as outras crianças, né? Que ela fosse além, porque ela tinha essa curiosidade, ela tinha essa vontade de saber. E isso motivava muito a Lenu. Então, ao longo dos 4 livros, a gente vai acompanhar uma amizade aqui que é muito baseada em amor, em ódio, em inveja, admiração. Em momentos a gente não sabe como nomear como que elas se sentem com relação à outra. Porque ao mesmo tempo que parece que a Lenu admira essa inteligência da Lila, ela também se entristece por não ser ela a pessoa a estar recebendo elogios, então tem ali um certo tom de inveja, sabe? E é muito corajoso da parte da Lenu contar pra gente sem filtros dos próprios sentimentos. Então quando ela relata pra gente situações em que a Lila é o centro das atenções e ela deixa claro que ela queria que fosse ela, isso é muito corajoso, porque eu acho que quando a gente vai contar uma história, é muito raro a gente falar das nossas falhas, né? Das nossas faltas ali. E aqui é tudo muito cru. Então a gente tá nesse ambiente extremamente violento. Violento entre crianças, adultos com crianças, adultos com adultos, de máfia, de, sabe assim, pessoas que espancam mesmo os filhos e elas estão nesse meio. Então tem uma grande questão que eu gosto muito do livro, gosto muito mesmo, e tá presente aqui em todos os livros, que é a questão da educação da mulher. A autora que ela explora muito como que era limitado o acesso da mulher à escola. Como que era esperado que as mulheres fizessem só um ensino ali muito básico. Só que elas querem ser escritoras, então elas têm o desejo de fazer o liceu, que seria o ensino médio, acredito, né, o nosso aqui. E aí é esse livro, né, Amiga Genial, que vai mostrar essa busca delas, porque os pais não querem e não podem pagar por essa educação, mas as professoras tentam ali conversar, elas têm que fazer provas para tentar serem aprovadas. Então vai aqui uma com a outra, tentando, até que chega um determinado momento que uma delas percebe que a família realmente não vai conseguir fazer, né, pagar e bancar, e quer que ela vá trabalhar, porque a filha que vai estudar significa que não podem contar com ela ali para o trabalho. E a gente está falando aqui de meninas de 14 anos, 13 anos. Então, quando ela percebe que não vai ter jeito para ela, ela começa a tentar atrapalhar a outra, né? Então, se eu não vou, então você também não vai, mas a outra vai sim. Então, nesses 4 livros, nós vamos ter uma dessas amigas que consegue continuar estudando, enquanto a outra vai fazer o que era mais esperado para as mulheres, que é ajudar a família, casar, ter filhos, e elas continuam nesse relacionamento estranho ali entre elas. Então esse livro termina com o casamento de uma delas e uma cena assim extremamente cinematográfica que a gente fica louca, enlouquecida para poder ir para o segundo, que é exatamente a história do novo sobrenome. Os títulos assim são bem literais, porque é realmente isso, uma delas casa-se, né? Então ela tem esse novo sobrenome e aí todos os conflitos que tem, desde com quem ela casou, o que isso significa para a família, no que isso pode ajudar a família dela ou atrapalhar as relações comerciais, como que ela vai ter que se virar para poder mediar ali essas conversas e como que é o relacionamento aqui entre um homem e uma mulher.
Então, a autora ela vai explorar desde violência doméstica, estupro marital. Então, assim, tem umas partes aqui bem pesadas. Ela vai falar muito da diferença dessa outra que consegue continuar estudando e do quanto que ela se sente dependente da amiga, porque quando elas eram mais criancinhas, né, porque aqui elas ainda são adolescentes, mas quando elas eram menor, elas escreveram um livro juntas. Só que a outra foi quem escreveu mais. Então agora que ela tá no liceu e que ela quer continuar estudando, ela quer ir para uma universidade, ela começa a perceber que muito do que ela estudava era por conta da amiga. Era porque a amiga estava ali incentivando, desafiando. Elas ficavam muito nessa coisa de quem é a melhor. Então isso acabava motivando também. E ela percebe que nesse bairro que elas moram, que tem toda uma questão comercial e de violência também, tem um outro fator que é a língua. Aqui nos livros a gente vai encontrar a palavra dialeto, né? Como se ali nas partes mais ricas da Itália se falasse o italiano tradicional, formal, e nessas regiões, né, nas margens, nas comunidades, se falassem dialetos. Mas hoje em dia a gente não utiliza mais essa palavra para designar línguas que são faladas ali dentro do mesmo território. É tudo língua, é tudo idioma. Então elas falam uma língua diferente, que é parecido com o italiano, mas não é igual. E essa amiga que continua estudando, ela precisa se dedicar muito a aprender latim, grego, mas também o italiano formal. E ela começa a entender o mundo de uma outra forma. Isso é muito bacana a gente, quando está estudando linguística e a sociolinguística e o tanto que a forma como nós nos comunicamos afeta a nossa compreensão de mundo, isso fica muito claro aqui. Porque essa amiga que continua estudando, mesmo ela ainda não tendo dinheiro, porque ela ainda é uma estudante, né, ela não teve essa ascensão social ali financeira, ela começa a ficar deslocada. Ela começa a não se identificar mais com as conversas, com o mundo dessas pessoas que cresceram com ela e de onde a família dela é. Então, sempre que ela tá ali com a família, porque às vezes ela vai ter um determinado momento, né, em que ela vai precisar se mudar. Mas quando ela tá ali com a família, ela é essa pessoa que não tem mais esse ponto de conexão. E aí a gente entende o quanto que é importante a língua. E é por isso que em algumas traduções, né, é até difícil você conseguir pegar toda a carga emocional que o autor colocou. Porque dependendo da língua original e para a qual ela foi traduzida, a gente perde muito do sentimento. E é como se ela fosse outra pessoa quando ela está ali junto com os colegas dela de classe, quando ela está se comunicando em italiano e quando ela volta para a realidade dela, quando ela vai falar na língua materna dela. É uma língua mais violenta, mais, sabe, largada, assim. Ela parece também que é quando ela se expressa mais, quando os sentimentos estão mais à flor da pele. E é isso que qualquer pessoa que fala outro idioma sente, né? Que você, por exemplo, quem fala inglês, eu falo inglês, assim, né? Mas eu não tenho a mesma personalidade. Se eu estou em um curso, se eu preciso falar inglês, não é a mesma Gisele que fala em português, porque é muito difícil você conseguir fazer essa tradução também da forma de se expressar. Então, aqui nesse segundo livro, a gente vai acompanhar essa coisa de uma amiga que está constituindo família, enquanto a outra está tentando estudar. E em meio a tudo isso, há um jovem que todo mundo que lê esses livros aprende a odiar, que é o Nino. O Nino, ele vai fazer parte de todos esses livros e ele aparece desde o início, porque a Lenu é apaixonada por esse homem, mas ele não dá muita bola ali para ela. Então, nesses dois primeiros livros, a gente vai ver a forma como ele se relaciona com as duas. Como parece que ele admira elas, mas, não sei, tem uma coisa ali esquisita e a Lenu tem ciúmes, óbvio, quando ele está conversando com a Lila, mas eu só digo isso, você vai aprender a odiar esse personagem, se não todos os personagens, né? A Helena Ferrante, ela fez aqui um trabalho de construção de personagem que mostra que ninguém é só bonzinho ou ninguém é só ruim, né? Que todo mundo tem ali os seus dois lados, que todo mundo é capaz de, em determinado contexto, ser uma pessoa agradável, uma pessoa bondosa, generosa, mas aí é só mudar a situação, mudar um ambiente, que você vai descobrir que aquela pessoa, na verdade, ela é assim, horrível, incluindo Lila e Lenu. E aí nós vamos para o terceiro livro, que é, deixa eu focar,
A história, nem eu lembro, a história de quem foge e de quem fica. Esse livro, ele é diferente, tá, dos outros, porque ele tem uma carga política maior. É um livro, né, os 4 livros, eles têm temas muito políticos. Você tá falando sobre violência, sobre educação, sobre fome, sobre dinheiro, sobre ascensão social. Você está falando de política, mas aqui a gente vai falar de política, de eleição, de fascismo, do que estava acontecendo ali no contexto enquanto essas meninas estão lidando com os problemas pessoais. Então aqui a gente tem, se eu não me engano, as 2 casadas, né? Eu acho que coincide com o momento em que as 2 estão, não sei se casadas, mas em um relacionamento ali, questão de filhos. E tem algo aqui que eu achei muito impactante. Então, essa das 2, né? Essa que sai, ela começa a lidar com outros problemas também. Porque quando ela tá nesse bairro mais pobre, ela escuta falar sobre o fascismo, sobre a resistência, sobre as pessoas que estão indo lutar. Ela tem amigos que ela desconfia, né? Que estudavam ali com ela desde criança, que estão participando dos montinhos, enfim. Só que aí pessoas começam a morrer. Começa a ter embates mesmo ali sobre questões trabalhistas, em que elas estão envolvidas. O negócio vai ficando um pouco mais sério. E tem uma questão aqui que é de uma pessoa que, enfim, tinha ali uma vida muito boa, muito tranquila. Entrou na vida da Lenu e depois essa pessoa aparece de novo aqui na narrativa e, assim, completamente marcado, né, atravessado por essa violência política. Então é alguém que foi muito prejudicado, digamos assim, e não era exatamente assim, uma pessoa que estava ali na baderna, mas estava ali na ocasião, no momento, acabou sofrendo uma violência política ali muito grande, né, policial. E tem uma cena que eu acho que é um capítulo, assim, ou 2, que a gente percebe que algo tá prestes a acontecer. Sabe quando a autora, ela não precisa te falar nada, ela tá descrevendo as situações, mas ela tá usando palavras, ela tá descrevendo o ambiente e a gente vai percebendo que parece que tem algo se fechando à nossa volta. Eu lembro que eu tava lendo no ônibus, voltando, e eu fui sentindo que tinha uma coisa assim me sufocando, até que a gente chega no ato em si, que é uma cena que não vai retratar exatamente, mas a gente vai se deparar com o resultado, né, de uma cena de suicídio, que, nossa, eu achei muito impactante, eu consegui sentir, sabe, tudo, e a autora não precisou descrever o suicídio, digamos assim, mas todo o ambiente, toda aquela coisa, a gente sentia que estava indo para esse fim, estava, né, que ia culminar em algo muito ruim. A gente não sabia com quem, porque tem várias pessoas envolvidas nesse capítulo, tem várias pessoas ali, mas a gente, eu achei tão pesado. Então, assim, é um livro que, como autora, ela se deu tempo para contar essa história, né? Ela não usou 4 livros à toa, sabe? Em cada livro tem temáticas. Então, se no primeiro a gente está nessa questão da educação da infância, da desesperança, da criação de laços de amizade, do conflito das famílias, da construção de como que é a questão econômica ali do bairro, que isso também é muito importante. No segundo, a gente está muito envolvido nas questões de casamento, de se descobrir, de ser jovem adulto, de tentar estudar. E aí começam as questões políticas. Aqui a gente tem a política realmente assim no seu auge da violência, de como que é também, tem muito como se fosse assim, é um termo que eu já vi muito ser utilizado com a Annie Ernaux, que é ser um transfugo de classe, que é isso, que é quando uma delas, né, que consegue essa ascensão, as 2 melhoram de vida financeiramente, tá, nesse livro. Mas tem uma que ela tem esse desenvolvimento intelectual e o quanto que é difícil você continuar ligado com o seu passado, com a sua família, e pensar que é uma delas que tá tentando reconstruir essa memória, que tá contando pra gente como que devia ter sido isso, porque muitas coisas não foi ela que sentiu, como eu disse, ela tá contando o que ela ouviu falar que aconteceu com a amiga. Isso torna tudo ainda maior. E aí a gente vai para o último livro, que eu acho que é o mais extenso, que é a história da menina perdida, também extremamente literal. A gente até comentou isso na reunião, que nós não achamos que seria realmente uma criança perdida, mas nós temos uma história de uma criança perdida nesse livro.
essas duas mulheres, né, aqui já adultas, a gente já chega na velhice, né, delas, elas têm filhos e, enfim, tem outros conflitos, aí tem questões ainda com o Nino ainda está atravessando essas mulheres desde o primeiro livro, né, quando a gente descobre essa obsessão da Lenú por ele, e aí ao longo dos outros livros, né, o negócio vai se desenrolando assim de uma forma que dá vontade de você pegar essas duas mulheres pelo ombro e sacudir assim bem muito. Daí a gente chega aqui no final, que é quando a gente vai entender mais ou menos ali o que aconteceu na vida de cada uma delas até seus 30 e poucos, 40 anos talvez, quando tem esse salto, né, para o momento atual, em que uma delas está desaparecida e a outra está nos contando essa história. E eu acho que esse livro, ele é muito bom também, sabe? Ele vai tratar aqui de outras questões. Eu fico sempre muito revoltada com a relação aqui de uma delas com os filhos, de, meu Deus, como que ela é capaz, mas aí ao mesmo tempo eu penso que essa cobrança que a gente tem é por ela ser mulher, que é uma cobrança que não recai tanto no homem, né, do porquê que o homem tem determinados comportamentos, como ir embora, mas com a mulher isso é muito mais cobrado até por nós mulheres que temos consciência social, de classe, enfim, de gênero, isso ainda tá no nosso pensamento, né? O que a gente espera de outras mulheres. E essa questão da profissão, sabe? De você se desenvolver, de você se encontrar profissionalmente, do quanto que é difícil. Tem questões familiares, mortes e como é difícil você lidar e ver a sua família envelhecendo, como é difícil você não conseguir controlar o que seus irmãos, o que seus filhos fazem e pensam. Nossa, eu acho que a gente acompanha elas, né, ao longo desses livros, você vai crescendo junto com elas, você vai vendo que elas têm seus momentos de imaturidade, de não saber lidar com as situações, e aí você tenta, meu Deus, tenho que lembrar que elas estão aqui na década de 80, de 90, em que as informações eram outras, em que o que era esperado da mulher é diferente, e em determinados momentos a gente age de acordo com o que a sociedade quer, sim. E eu acho que esse livro ele encerra assim muito bem a série, né? A série, para mim, eu só não posso dizer que a série é um crescente, que a cada livro fica melhor do que o outro, porque eu acho que o terceiro ele é mais lento. Ele não é um livro ruim. O tema aqui, os assuntos, eles parecem mais pesados, mais sombrios. Então, ele não tem o mesmo ritmo frenético dos outros três, mas todos os livros são incríveis, eles são sensacionais. A gente acompanha essas mulheres, assim, à vontade de continuar acompanhando ainda mais, de continuar vendo o que elas estão fazendo da vida, o que elas fizeram, né, já que a gente tem aí um certo salto, assim. Esse ano ainda eu estou lendo esse livro aqui da Helena Ferrante, que é As Margens e o Ditado. É um livro dela de ensaios, comunicações orais, e eu sempre tive uma dúvida de como que Helena Ferrante fazia comunicação oral, sendo que ela não aparece, né? Uma autora que ela só se comunica com a agente dela e tudo assim por e-mail. E aqui explica que, na verdade, ela escreve, por exemplo, convidam ela para participar, para falar sobre esses livros, sobre esses temas que ela aborda, e ela escreve todo o que ela falaria, e uma atriz vai e finge ser Helena Ferrante. Então, eles escalam uma atriz para fazer a leitura dramática do texto, né, para parecer que é a autora ali falando. Eu achei uma saída muito interessante, para falar a verdade. Estou gostando, esse livro vai falar sobre os prazeres de ler e escrever. Eu posso depois comentar um pouco mais, né, eu ainda não li todo, mas sem dúvida, a tetralogia foi a minha melhor leitura de 2025. Os 4 livros, tem outros livros que eu amei ler, e eu vou trazer um vídeo contando todos os livros, assim, que eu me apaixonei, que eu amei, que eu me diverti lendo. Mas essa série fica, assim, como a que eu mais gostei, como a minha preferida. São livros, assim, tão bem escritos. Eu gosto de ser essa memória, de ser uma pessoa tentando apagar seus rastros e a outra dizendo, você não vai ser esquecida. E o quanto que eu te invejo, mas eu te admiro e você me faz ser melhor. É uma relação, assim, muito esquisita, sabe? É um paradoxo, assim, entre elas duas, e eu não conheço ninguém que tenha lido esses livros e tenha dito não gostei. Gente, ninguém.
eu nunca vi, porque é realmente muito viciante. E agora eu estou assistindo a adaptação que está na HBO da série Amiga Genial. Já tem todas as temporadas, cada temporada aborda ali mais ou menos um livro. E eu tô ainda na primeira porque eu fiquei com muito medo deles anteciparem alguns acontecimentos que eu ainda não tivesse lido, né, nos livros. Então eu pesquisei muitas imagens, eu gostei da escalação dos atores, das atrizes, e agora eu estou mergulhando de novo em Lila e Lenu, mas através da adaptação. Eu sei que em Nápoles tem um percurso, né, um roteiro turístico para você visitar os lugares ali que aparecem aqui, tem as imagens delas, né, no caso das atrizes, para você fazer fotos. Então, assim, é realmente um grande acontecimento. Eu já li outros livros da Helena Ferrante, deixa eu pegar aqui todos que eu tenho, e eu gosto muito de todos eles, né? Eu tenho aqui 2 não lidos e 2 lidos. O que eu mais gosto, tirando a tetralogia, é esse aqui, Dias de Abandono. Gosto bastante, eu acho que eu tenho resenha. Adoro A Filha Perdida, que ganhou também adaptação em filme. E os 2 dela que eu tenho e ainda não li é Um Amor Incômodo e A Vida Mentirosa dos Adultos. Então eu tenho esses 2 livros de ficção da autora para ler e continuar mergulhada. Estou lendo esse de não ficção, li esses 4 e essa é a minha recomendação para o seu 2026. Se você ainda não conhece a escrita da Helena Ferrante, se você nunca leu nada ou se já leu algo e está procurando uma leitura assim maravilhosa, a Tetralogia Napolitana. Hoje em dia eles saem outras capas, eu gosto bastante dessas, mas eu não comprei o outro porque eu já tinha 2 livros dessa daqui, então eu só precisei comprar mais 2 para fazer a leitura. Mas caso você decida comprar, eu vou deixar o link do box na nova edição, que ela é toda em preto e branco, também tá muito bonita. E eu espero que você tenha ficado com vontade de fazer a leitura. Então, se você já leu também, me comenta aí o que você achou. Se você também ficava com vontade de sacudir as duas, e em determinados momentos eu ficava assim, ai, eu adoro a Lila, aí ela vinha fazer uma coisa absurda, eu ficava, meu Deus, eu gosto mais da Lenu. E aí a Lenu vinha e tinha uma opinião, assim, cabível de processo, e aí você ficava, meu Deus, não gosto de nenhuma das duas. Aí passava algumas páginas, eu ficava, ai, eu amo demais essas duas mulheres, e esse conflito eu me identifiquei muito, assim, em determinados momentos, né, com as opiniões duvidosas, com as atitudes que algumas que eu jamais faria e outras que eu ficava, talvez isso aqui seja uma boa opção, e nunca era. Elas sempre estavam erradas e eu amei muito, muito, muito ter essa companhia ao longo dos 4 meses. Então eu agradeço por quem assistiu o vídeo até aqui. Se não for inscrito no canal, se inscreve, que aí agora a gente vai começar o ano com muita indicação de leitura para quem quer começar 2026 já lendo bastante. Vou trazer ainda muitos vídeos com listas de indicações. Já saiu aqui no canal um vídeo com as 12 autoras que eu quero conhecer no ano que vem, né, em 2026. São livros incríveis, eu estou com eles separados aqui, eu resolvi deixar aqui na mesa para eu não perder de vista ao longo do ano, e eu vou compartilhar com vocês as minhas impressões de cada um deles. Mas é isso, agradeço por quem assistiu até aqui e espero encontrar vocês aí no próximo vídeo.